material e física fica parada também. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta querer que a vida material, quer bênção, quer coisa material, quer que as portas estejam abertas e tal, mas está com a tua vida espiritual travada, paralisada e amarrada, não vai rolar. Não adianta. Está parado espiritualmente, fica parado materialmente também. Fica parado, fica paralisado. Por isso que às vezes você começa a exercer, começa a trabalhar, começa a se levantar na obra do Senhor, a sua vida começa a deslanchar. Exatamente. Sai do lugar, começa, ó, parece que estava tudo travado, de repente, parece que estava tudo acumulado. E o Senhor está falando para mim, muita gente, a maioria dos crentes, não percebe que tem que orar ao Senhor. Destrava meu ministério, meu chamado, meu propósito na terra, o destino a qual o Senhor me deu, o destino a qual o Senhor me designou. No dia em que eu nasci, quando o Senhor te enviou, Ele já te enviou com propósito, com ministério, com chamado, com desejo. Olha, ela vai ser minha missionária, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Olha, essa é minha profeta, ela vai ser assim na terra, ela vai exercer esse chamado, esse ministério, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Ela é minha levita, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Estou enviando ela para a terra com esse ministério, com esse propósito, com esse chamado. Deus não envia ninguém para a terra avulso. Vou mandar, vai. Não, Deus não faz assim não. Deus não envia ninguém para a terra. Vai, não, só vai. Só vai. Mas para quê? Para nada, só quero que ela vá. Não. O Senhor, quando envia a gente para a terra, quando a gente nasce, já nasce. O Senhor fala, vai ser tal coisa, vai fazer tal coisa, vai fazer aquilo, vai ser assim, vai ser assim. Ó, nosso destino está no livro de Deus. Ele já escreveu o destino de cada um. Glória a Deus. Cada um já nasce com destino. E muitas vezes as trevas fazem o quê? Amarram o seu destino. Amarra seu destino para que não se cumpra o destino ao qual Deus te designou. Teu ministério, teu chamado, teu propósito, tudo amarrado, paralisado, tudo travado. Não vai, não sai do lugar. A vida fica igualzinho. A vida não sai do lugar. A vida fica toda travada, paralisada, amarrada. E quantas das vezes a gente nem se toca, a gente nem percebe. Tem gente que acha que nem tem dom, nem tem nada, nem tem chão. Tem, você pode ter certeza que você tem. Busca em Deus, fala com Deus, consulta a Deus, tenha vida com Deus. Existe uma diferença entre estar na igreja, até mesmo fazer a obra, e andar com Deus, estar com Deus, ter vida com Deus. Aleluia. Quantas pessoas, às vezes, eu mesmo vejo fazendo a obra, nossa, pai, tudo que todo lugar fazendo tanta obra, mas nem vida com Deus não tem. Não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem vida com Deus, não tem vida na minha oração. De miojo é 3 minutos. Minha oração de miojo é 3 minutos. Você fala 3 minutos com Deus, quer que Deus opere milagres, sinais, maravilhas através da tua vida e te use e faça e aconteça? Com 3 minutos de oração? Ah, mas eu não gosto de orar. Ué, se você não gosta de orar, você gosta de falar com Deus. Se você não gosta de falar com Deus, o negócio é difícil. Eita Deus, é forte. Como você quer que Deus trabalhe e age através de você, se você não tem relacionamento, intimidade, comunhão, vida com Deus? Enoque, ele andava com Deus. Eu amo Enoque. Andava com Deus. Deus mostrava e revelava os seus mistérios para Enoque. Você fala, Senhor, eu quero o DNA de Enoque. Eu quero o DNA daquele que anda com Deus. Eu quero o DNA, ativa em mim o DNA daquele que anda com Deus. Eu quero andar com Deus. Me revela, me desvenda os teus mistérios ocultos, Senhor. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero o extraordinário de Deus sobre mim, sobre a minha vida. Porque é o que me motiva a viver. É o que me faz viver. Aleluia. Às vezes a gente pergunta para mim, mas eu não preciso disso para renovar minha fé, para confirmar minha fé. Não, eu falo assim, eu amo o sobrenatural de Deus. É o que me faz viver. É como se fosse o meu combustível que me dá ânimo de vida, que me dá ânimo para viver. Essas experiências sobrenaturais com Deus, experiências que você tem espirituais, filha, é quando você, sabe, tem aquela atividade de relacionamento, ficar comunhão com Deus. Deus mostra, você vê o que ninguém vê, você vive o que ninguém vive. É isso que eu quero. Eu quero viver o que ninguém viveu com Deus. Eu quero o extraordinário sobrenatural de Deus sobre mim. É o que me motiva a viver. É o que me dá vontade de viver. É o que me anima a viver. É esse sobrenatural com Deus. Quando Deus tem aquelas experiências com a gente, que
Olha. Eu já vivi sem ti. Só quem já viveu sem Deus sabe que tipo de vida é treva, é só treva. O inimigo me tragaria assim, ó, sem Deus na minha vida. Verdade. Num segundo o inferno me tragaria sem a presença de Deus na minha vida, se não fosse Deus na minha vida. Então para que eu quero viver uma vida sem esse Deus? Não tem nem sentido. Não tem nem sentido, não tem nem nexo viver sem Deus. Ele é mais importante do que o nosso fôlego de vida. É a presença de Deus. É mais importante do que a nossa vida. Eu tenho falado para Deus, Deus, a tua presença é meu maior tesouro. A tua presença é minha maior riqueza. A tua presença é o que eu tenho de mais precioso. É o que eu tenho de maior valor. Você vive sem casa. Você vive sem carro. Você vive sem família. Você vive sem tudo isso. Mas sem Deus você não vive. Sem Deus não vale nem a pena. Aleluia. Então a presença dele é nossa maior riqueza. E nós temos que aprender a priorizar a presença dele. Priorizar a sua presença. Parar de ficar deixando Deus para depois. Porque agora eu tenho a Marina, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Deus nunca te deixa em segundo lugar, em segundo plano. Deus não deixa você para segundo plano. Quantas vezes você se chegar até Ele, Ele está pronto de braços abertos para você. Aí a gente quer deixar Deus para depois. Para segundo plano, agora não, Deus, que agora eu estou ocupada. Agora não, Deus, que agora eu estou cansada. Agora não, Deus, filho, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que ir lá, tem que acular. Deus sempre em segundo plano, prioriza a presença de Deus. Prioriza. Melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa: cuida em primeiro lugar da tua vida espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que mais coisas serão acrescentadas. Se a tua vida espiritual está boa, está bem, está legal, está prosperando, está indo bem, o resto vai bem. Se a tua vida espiritual está bem, o resto vai bem também. Prioriza, cuida em primeiro lugar da tua vida espiritual. O Senhor pode vir a qualquer instante, a qualquer momento. E aí? E aí? A faculdade ficou para lá, o trabalho ficou para lá, a sua família ficou para lá. Nada disso teve importância naquele dia. Nada. Nada. Ah, porque eu vou na igreja que meu marido não gosta. Ah, eu não vou na igreja para as crianças. Ah, porque agora eu vou viajar. Ah, eu trabalho, não dá para ir para a igreja não, porque eu trabalho durante a semana, no final de semana, eu vou para minha casa, eu vou ver minha família, eu vou visitar meus amigos, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para Deus. Aí, mas quando você está morrendo em cima de uma cama, você lembra de Deus. Verdade. Quando você está desesperado, na pior, ser assaltado com uma arma ali na tua cabeça, tu lembra de Deus, que é uma beleza. Aí você vai ver, você priorizou a presença do Senhor na tua vida? Aleluia. E aí? Deixou Deus sempre para depois, sempre para depois. Deus nunca te deixa para depois. Deus nunca te deixa para depois. Quantas vezes você falar com Ele, ir atrás dele, ir até Ele, buscar Ele, Ele está ali, ó. Fala, filha. Aí a gente quer falar, Deus, depois. Prioriza primeiramente a presença de Deus e cuida em primeiro lugar da tua vida espiritual. Amém? Eu vou passar para o apóstolo, que ele vai estar dirigindo. A apóstola Cíntia vai estar ministrando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Isso que a Miguel falou é uma grande realidade, né? Quando eu estava vindo para cá, posso assim? Só pegar aqui rapidinho. O Senhor estava me arremetendo ao texto sobre Lucas 8, verso 24 em diante, que fala sobre o endemoniado de Gadara, ou Gadareno, né? Sabe o que aconteceu lá naquele local? Eu vou ler só o primeiro versículo, que ele vai ministrar ela. Diz assim: e quando, ano 27, 8:27 de Lucas, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios.
nem havia em qualquer casa, mas nos sepulcros. Depois que aquele homem foi liberto por Jesus, que era uma legião que dominava ele, eram legiões, ele perguntou qual o seu nome? Legião. Só que quando ele expulsou aquela legião daquele homem, aquele povo ficou tão atormentado com aquilo, que expulsar demônio digamos assim, falou sobre sinais, maravilhas e milagres, né? Sobre coisas espirituais. Isso aí é a coisa mais, expulsar demônio é a coisa mais rasa que tem, né? Expulsar demônio é arroz com feijão, digamos assim, né? É o básico. E aquelas pessoas ficaram aterrorizadas com o básico, e elas pediram para Jesus: vai embora da nossa terra, desapareça daqui. Elas ficaram tão apavoradas que elas não se preocuparam com a sanidade mental do homem, não se preocuparam porque ele estava bem, porque ele estava, uma Bíblia fala, em seu juízo perfeito, vestido, adornado aos pés de Cristo, ouvindo e comendo as palavras dele. Elas ficaram aterrorizadas e falaram para ele: sai da nossa terra. E hoje, o que as pessoas fazem hoje? Elas fazem a mesma coisa. Elas estão aí, em lugares inchados, buscando confete, buscando brilho, buscando, né, buscando quem revela mais, revela menos. E eu já preguei, acho que foi na feira passada, que revelação, você pode ver, todos os profetas da Bíblia, nenhum deles revelou o passado. Profeta de Deus não revela o passado, né? Esse cara que fica revelando o teu passado você não sabe, você não conhece o que você viveu desde a infância. Aí o profeta lá revela: não, que você quando tinha 16 anos, você tinha uma enfermidade assim assado. Aí a pessoa fala: o cara é profeta, não é adivinho. Isso é adivinhação. Quem conhece o teu passado é Satanás, entendeu? E aqueles caras que querem revelar RG CPF. Lidiano, teu RG é 20, não, vai mudar o que na tua vida revelar o teu CPF? Você que me assiste, vai revelar o que revelar o teu RG? Fala. Tá, eu já sei o meu RG, é 22, tá, mudou o quê? Sabe como é que serve a palavra profética? Ela serve para nortear o teu futuro. Por exemplo, vou dar só um pequeno exemplo. Quando Isaías chegou lá para Ezequias, ele chegou lá no palácio e ele falou assim: arruma a tua casa, porque depois de um certo tempo você vai morrer, você está na enfermidade. Ele trouxe uma revelação, norteou o futuro dele. O que ele fez? Ele poderia ter consultado os deuses dos pais dele, ele poderia ter ficado, revoltado com Deus, ele poderia ter blasfemado contra Deus. O que Ezequias fez? Ele pôs a cara na parede e ele se arrependeu, e ele buscou arrependimento do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que mudou a sentença dele? A sentença futura foi o arrependimento. E quando o profeta estava saindo da porta do palácio para fora, o Senhor falou: volta, que eu vi o choro dele e ele moveu o meu coração. Vai lá e diga que eu estou concedendo mais 15 anos de vida para ele. E o profeta voltou, e a mesma sentença que ele recebeu futura, ele recebeu uma outra sentença futura que revogou a sentença de morte para uma sentença de vida. Então, você quer receber uma revelação? Você tem que buscar a revelação daqui, da palavra de Deus, que vai nortear o teu futuro. Não é ficar falando que você comeu há 20 anos atrás, o que aconteceu com você há 10 anos atrás. Isso não é profecia, isso é adivinhação. E a Bíblia fala que adivinho é maldito diante de Deus. Espírito de adivinhação é maldição. Então você que fica aí pulando de galho em galho, de igreja em igreja, de congresso em congresso, atrás de revelation, você está errado, está indo atrás de endemoniados. Mas o cara é usado por Deus. É usado por Deus, mas o diabo faz fogo também cair do céu, como fez lá com Jó. Então tome cuidado. As pessoas hoje elas estão trocando a intimidade com Deus que você falou aqui por um prato de lentilhas. Elas vão correr atrás de bênçãos, e muitas ficam decepcionadas porque elas não alcançam aquilo que elas almejam. Por quê? Porque elas não estão tendo relacionamento com Deus. Elas querem uma coisa material. Depois que conseguiu, elas
igreja como quem troca de roupa. Não estão alinhadas, não acontece. Não estão alinhadas, não vivem o propósito delas. E o diabo ele coloca esse pano de fundo, né? Ele é o especialista em colocar um pano de fundo para quê? Para te ludibriar, para você perder o seu tempo precioso, para você não viver o teu chamado e não viver o teu milagre, como você falou aqui, para não viver o chamado, entendeu? É engraçado que ele está assistindo uma série que fala sobre chamado, né? E na própria série o pessoal fica falando: não, a gente tem que viver o chamado, realmente. Até Steve Lennox fala que o meu chamado é maior que a minha própria vida. Por quê? É uma vocação que Deus te deu. Amém? Quando você vive o teu chamado, você está alinhado com o propósito de Deus. Porque se você não viver o teu chamado, com o propósito de Deus, é o que acontece, vai chegar uma hora que Deus vai cortar você. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós somos servos. Né? Existem dois tipos de servo: o servo que serve e o servo que não serve para nada. Tem um monte de servo inútil nas igrejas, que só abre a boca para ver defeito, para reclamar, para reparar na igreja, reparar na roupa do pastor, né? E colocar 1 milhão de defeitos. Isso não é viver chamado, entendeu? Você tem que aprender a você se conectar com o espiritual, com Adonai Sebaot, entendeu? Para que ele possa trazer a revelação para você do que você serve nesse mundo, né? Antes de eu me converter, quando eu era adolescente, eu vivia, na minha casa parecia que já era um propósito de Deus, né? Eu sempre reclamava assim comigo: eu estou nesse mundo para quê? Eu não sirvo para nada, não presto para nada. Ou seja, eu não sabia o que era da minha vida, né? Às vezes eu ficava endemoniado dentro da minha própria casa, sério, gritando, dizendo: para que eu sirvo? Eu não presto para nada. E o meu próprio padrasto falava assim que eu era, né, um caso perdido. Pior que um inútil, né? Eu era um inútil, que era um caso perdido. Só que quando o Senhor me alcançou, eu conheci o Senhor dos Exércitos. Aí ele me mostrou o meu verdadeiro propósito, meu verdadeiro chamado. E o chamado da pessoa não está vinculado a multidões. Não. Nunca. Todo profeta aqui é usado individualmente. Você não tem que correr atrás de multidão, correr atrás de local cheio, né, inchado. Quando Deus quer falar com você, Deus, Ele fala com você no particular. Amém? Eu vou deixar o moço para pregar, que você tem que ficar com o microfone na mão. Você me conhece, né? É verdade. O Deus vai dando rolo aqui e o negócio não para. Amém? Então, o apóstolo vai trazer aqui a palavra em cada. Você sabe que eu só senti qual era o sentido da minha vida quando eu fui ungida profetisa? Exatamente. Só quando eu senti o sentido da vida, fez sentido. Mas você sabe, eu sei por que eu nasci. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a igreja dos anos de hoje, ela quer matar o chamado apostólico profético, né? Não tem aquele versículo lá, Efésios 4:11, que está escrito lá: que um dos seus chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí o que acontece? A igreja quer matar, estou dentro do versículo, quer arrancar o profeta e o apóstolo, certo? Quer deixar só o pastor. Só que sabe o que acontece? Se tirar o apóstolo, tem que tirar o profeta. Se tirar o profeta, tem que tirar o evangelista. Se tirar o evangelista, tem que tirar o pastor. O mestre tem que arrancar o versículo todo. Então não existe isso. Aí a Páscoa era só os 12. Meu amigo, a palavra de Deus, ela é ilimitada, ela não tem fim. Só vai ter fim a palavra de Deus, sabe quando? Quando se cumprir todas as profecias que já estão relacionadas, né, no livro da Revelação do Apocalipse. Então, vem cá, pastor, ministrar, trazer a palavra. Eu acho que ele já pregou tudo que ele ia pregar também. Pode subir aqui no altar, vai lá. Vem aqui no altar. Então, ó, você que está aí nesse esperto, viu? Abre o teu olho aí, porque Deus tem um chamado para você. Você está perdendo o seu tempo precioso de vida aí com as ilusões da religião. Arábia Sul, Arábia Sul, opera seu poder, vai. Oreba Xere cantar Arábia Sul, cantar Arábia Sul. Oreba Xere cantar Arábia Sul. Aleluia.
Glória a Deus. Porque a terra que você pisar, a ti te digo que pisa à tua frente. Tá? Glória a Deus. Quando você chegar, filha, em alguma igreja, ou em algum lar, em algum lugar, filha, vai, quando você pisar a planta dos seus pés, é uma unção de libertação territorial. Vou te desvendar o que está acontecendo naquele lugar, vou te mostrar o profundo, o oculto e o escondido daquela terra. Quando você pisar a planta dos seus pés, você vai saber o que está rolando lá, o que está acontecendo lá. E é no territorial, é no campo territorial. Aleluia. Limicante levassa, ela vai. Licanaia, limicante levassa, ela vai. Limicante levassa, limicante levassa. E te digo que vai contigo o exército celestial. Aleluia. Ai, decante nebia fácia. E é um exército próprio territorialista para a libertação territorial. E o inimigo sabe que vai perder o território. E é por isso que ele não queria que você recebesse essa unção de jeito. Porque onde você pisar e eu te usar, vai ser uma libertação territorial. E o inimigo vai perder o território. E Satanás não quer perder território. Mas eu digo que o planeta Terra está na palma das minhas mãos. O planeta Terra está na palma das minhas mãos. O que é um território para eu libertar? Vou te usar com libertação territorial de forma poderosa, tanto em igrejas, quanto em casas, quanto em lugares locais. Quando você pisar a planta dos pés, vou te desvendar os mistérios daquele lugar e vou te usar. E aquele território vai ser liberto. Você ganhará para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. E vou falar para vocês. Tudo que eu queria falar aqui, Deus já usou a profetisa Midian. Oh, glória. Já usou o apóstolo Douglas. Aleluia. Mas Deus me deu uma palavra. E Ele falou comigo poderosamente todos esses dias. Não foram dias fáceis. Foram dias de jejum intenso. Dia de abaixar a imunidade. Mas eu falei, Senhor, eu vou para a guerra. Eu não ia pregar mais. Eu não ia pregar porque eu estou de licença médica. Mas o apóstolo Douglas falou, você vai pregar. Eu falei, é forte, né? Mas eu vou ser rápida. Mas Deus falou poderosamente. Abra suas Bíblias em Efésios. Glória a Deus. Essa unção territorial, eu sei exatamente o que Deus fez. Uns dias atrás, para edificar sua fé, eu fui num determinado lugar e Deus mandou fazer algo, me deu uma direção. E o lugar que eu fui honrada. E eu não esperava ser honrada da forma que eu fui. E eu falei, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? O Senhor falou para mim, você está onde você deveria estar. E eu falei, Senhor, mas eu sou a única apóstola que está aqui nessa reunião. Era um café de pastores. E era para ter vários apóstolos. O Senhor falou, mas é você que deveria estar aqui. Porque eu vou te mostrar o profundo, o oculto, o escondido. Eu não preguei naquele dia, mas o Senhor me deu uma revelação toda sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério, que eu deveria fazer.
E aí, além de tudo, o Senhor mostrou uma lei. Mostrou uma pessoa no altar pregando, que eu não posso falar o nome, né? Mas amém. Deus mostrou o futuro. Aí eu falei, Senhor, é isso mesmo? O Senhor falou, filha, será dessa forma, como você nem imagina. Você vai cuidar das minhas coisas, vai destronar principados, potestades, demônios territoriais, e eu vou entregar o desejo do teu coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Funciona assim, Senhor? O Senhor falou, funciona. Aí o Senhor falou, esquece tudo agora. Esquece a faculdade, esquece a escola, esquece tudo. Eu falei, Jesus, mas eu não posso parar de trabalhar. O Senhor falou, nesse momento você vai precisar sair um pouco de cena, porque estavam acontecendo algumas coisas comigo. E eu falei, Senhor, como eu vou sair de cena? O Senhor falou, deixa que eu preparo. E eu precisei sair de cena. Mas, Senhor, sabe do que? Só um minutinho, deixa eu Glória a Deus, tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Eu estava orando para Deus te dar esse direcionamento, esse discernimento sobre o ministério de vocês. Eu estava orando para o Senhor revelar e mostrar cada discernimento sobre o ministério, sobre a igreja, sobre o ministério ali, do espiritual, que o futuro dali do ministério de vocês. Eu tenho orado para o Senhor dar essa revelação para vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos falar sobre a unidade da fé. Que através daqui que vem a libertação, que vem a transformação, que vem a restauração, que vem a cura, que vem os sinais, os prodígios, maravilhas, os poderes miraculosos. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também e uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e que está em todos. E a graça foi concedida para cada um de nós, por segunda medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e com vistas no aperfeiçoamento do serviço dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aí, em Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você
e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração uma vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer de alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Sejam servos, sejam livres. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Aí vai falar sobre a armadura de Deus, para nós nos revestimos de toda a armadura. Fecha os teus olhos, eu quero receber essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esta palavra diante de Ti. Importa, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Usa minha vida com poder e autoridade nessa noite. A profetisa Lidiane já orou, já explanou fogo sobre aquilo que o Senhor entregou para ela. O apóstolo Douglas também trouxe uma oportunidade, trazendo aquilo que fala acerca do chamado. E eu, Senhor, vou complementar, apenas vou complementar, dando a base bíblica para isso que foi falado. Porque eu creio, Senhor, que nessa noite haverá sinais, prodígios, poderes miraculosos nesse local. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, pode se sentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estava, como eu falei, estava meditando na palavra esses dias. Vou ficar aqui, tá? Eu posso descer? Pode, anjo. Melhor. Pode descer. Eu estava meditando na palavra esses dias e eu falei assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero que o Senhor fale com os teus filhos. Eu não sabia que era eu que ia ministrar, tanto que eu falei com o apóstolo Douglas hoje. Eu falei para ele assim: amor, você ministra? Ele falou: não, quem vai ministrar é você. Eu falei: como assim eu? Aí ele falou: é você. E eu sonhei essa madrugada, eu tive um sonho. E durante a semana toda, Deus está falando comigo. Falou para eu fazer um jejum muito forte. E eu fiz. E eu falei: Senhor, com que propósito o Senhor falou pelo culto da sexta e pelo culto do sábado? Eu falei: Jesus, mas tem tanta coisa que eu poderia fazer. O Senhor falou: mas eu quero que você faça isso. E você vai fazer, você vai se posicionar. Eu falei: Senhor, a minha vontade nesse momento é ficar só deitada. Eu também. É ficar só deitada. É não atender ninguém, não falar com ninguém, não ver Facebook, não ver WhatsApp, não ver televisão, não ver notícia, não ver nada. O Senhor falou: mas você vai ver tudo isso. E aí, eu comecei a orar e o Senhor começou a mostrar para mim acerca da unidade. As pessoas estão brincando de igreja. As pessoas estão fugindo do chamado. As pessoas estão brincando de ser crente. Estão brincando com a Bíblia como se brinca com um gibizinho de criança de 6 anos. Eu vou ler porque é legal, porque a história é legal. Mas não vive a profundidade da palavra. Não vive aquilo que o Senhor fala para nós. Que Ele nos atribuiu dons ministeriais. E cada um está fazendo o que quer com o dom que Deus deu. Não está fazendo o que Deus quer. Deus quer que as pessoas saiam da zona de conforto e comecem a fazer a vontade dEle. Pois a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O nosso chamado realmente tem que ser mais importante que a nossa própria vida. Quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, por que isso? O Senhor precisou fazer eu passar por várias situações para eu entender na pele o que é
pastora. Na verdade, desde quando eu me converti, eu já era pastora. Porque eu já fui cuidando de vidas, cuidando de rebanho, ajudava pastores em igrejas, eu cobria pastoras que faltavam, eu cobria os bispos que faltavam, e cobria, pregava no lugar deles. Muitas vezes eu desejava pregar no lugar deles, né? Confesso que eu orava, né, para isso, me preparava. Mas o Senhor falou: chamado é muito, vai muito além do que de pregar. E você vai entender para que eu te chamei. Eu te chamei para destronar principados e potestades, dominadores deste mundo. Eu falei: eita glória! Aí o apóstolo Douglas brincava comigo em outro ministério e falava assim: você é o tipo da pessoa que pega demônio na unha. Eu falei: pega mesmo. Demônio manifestando na minha frente, vou expulsar ele na unha. E essa madrugada eu sonhei que eu expulsava demônio. Eu sonhei com uma pessoa que estava possessa de demônio, estava todo sujo, no vício. E eu olhava para ele e falava: eu vou te ajudar, você quer ir para a clínica? Não quero, para minha vida não tem mais jeito. E existem pessoas que estão me assistindo nessa noite e estão falando que para a sua vida não tem mais jeito. Um dia eu também disse: para a minha vida não tem mais jeito, mas diz o Senhor que Ele escolheu você do ventre da sua mãe e te consagrou profeta das nações. E Jeremias capítulo 1, versículo 5 nos diz isso: antes que o Senhor nos formasse do ventre das nossas, Ele nos consagrou profeta das nações. Esses dias a minha mãe estava em casa, estava me comentando algumas coisas, estava me ajudando a fazer algumas coisas, como eu disse, estou de licença médica, e ela estava me ajudando a fazer algo. E ela falou: filha, descansa, você está cansada. Eu falei: eu já nasci cansada. Ela deu risada, ela falou: pior que é, você já nasceu cansada. De tanto fazer coisa para você nascer, você nasceu já cansada. Eu nasci cansada. A minha vida sempre, falei com minha mãe, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então talvez por isso, nesse momento, eu não esteja mais aguentando trabalhar. Porque existe um momento na nossa vida que o Senhor pede para nós pararmos. Há tempo para todas as coisas. E há tempo para todas as coisas. E meu tempo não é mais de estar à frente de um monte de criança. Meu tempo agora é tempo de estar cuidando de mim, das coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos. E o Senhor foi falando para mim através daquele sonho, quando eu acordei, falou assim: ei, existem pessoas que não recebem o milagre que estão querendo, porque estão fugindo do chamado. Dessa maneira. Quando você estava aqui abrindo este culto, eu falei: eita, deixa eu pegar. Existem pessoas que ainda não entenderam a palavra que diz lá em Mateus 6, capítulo 33. A palavra do Senhor fala: buscar, pois, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Apóstola, mas eu preciso trabalhar. Apóstola, mas eu preciso de dinheiro. Quem não precisa? É verdade. Todos nós precisamos. Todos nós necessitamos. Eu iniciei o ano, eu falei: Jesus, esse ano eu estou abençoada. Porque eu mudei de escola para ganhar menos. Porque geralmente as pessoas mudam de trabalho para ganhar mais. Eu mudei de escola para ganhar menos. Caiu meu rendimento. E eu falei: Senhor, o que será da minha vida agora? O Senhor falou assim: ei, sou eu que supro todas as suas necessidades. E é o Senhor quem vai suprir todas as suas necessidades. Tudo que você desejar. Ai, está faltando pão, Deus vai colocar o pão na tua mesa. Está faltando o shampoo, Deus vai mandar o shampoo. Deus vai mandar um café, Deus vai mandar todas as coisas. Vai levantar, sei lá quem de hoje, para te abençoar. É verdade, na minha vida está assim. E eu virei e falei: Senhor, então eu estou no centro da tua
e vou viver o seu propósito. Glória a Deus. Porque na minha vida não mando mais eu. Quando o Senhor me constituiu, eu tive um monte de ataque na internet. Eita, agora. Um monte de ataque. Vários. Blá, 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 blá. Eu falei assim, eu não faço, eu nem escuto, eu nem leio, eu dou bloco. Falou, eu bloqueio. Falou da minha vida, eu bloqueio. Falou algo, eu não questiono. Eu não bato de frente, eu não tento me explicar. Eu só quero o que Deus tem de vontade para cumprir na minha vida. E na sua vida não pode ser diferente. Porque quando o Senhor chamou cada um aqui vão chamar. Apóstola, mas eu estou começando. Um dia eu também comecei. Todo mundo um dia começou. Um dia eu comecei. Garanto que não foi tão fácil começar. Nunca é. Porque eu não queria largar o vício. Eu não queria largar coisas que eu fazia. E eu posso falar para vocês mais? Eu tive apoio. Eu tive apoio de pessoas que insistiram na minha vida, insistiram no meu chamado, insistiram no meu ministério, como o apóstolo Douglas, que era meu melhor amigo. Não é porque meu marido não, mas ele é servo de Deus, ele foi realmente meu pastor. Era meu sogro. Sempre foi. Né? Sempre foi meu pastor, meu sacerdote, né? Meu melhor amigo, sempre. Mas hoje meu marido, meu esposo, está comigo lá me cobre da cobertura. Mas ele foi um verdadeiro pastor. Não porque ele tinha um interesse, porque ele sabia. Deus tinha falado com ele que eu tinha um chamado e ele tinha que investir. O investimento dele foi de palavra, de ensinamento, foi de oração, foi de insistência. Hoje eu agradeço a Deus porque alguém insistiu em mim. Se não fosse ele insistir, talvez eu não estaria que estivesse aqui hoje. É verdade. E eu louvo a Deus porque o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor, quando me escolheu no ventre da minha mãe, Ele falou: ei, você vai ser uma profeta, você vai ser uma ungida de Deus, você vai ser uma mulher abençoada que vai levar as palavras para os 4 cantos desse mundo. Essa noite eu fiz uma viagem. Eu viajei para um país chamado Suécia. Tem alguém da Suécia que assistiu? Ainda não. Mas vai assistir. Eu viajei para um país chamado Suécia. Eu estava num apartamento pequeno, aonde eu via um fogão, aonde eu via uma dificuldade para acender aquele fogão, que era diferente. E o Senhor falou para mim: ei, você estará aqui em breve. Aí eu falei: por que a minha filha já mora aqui? O Senhor falou: porque aonde que eu vou levar ela? Meu Deus. Aí eu falei: mas ela sente minha falta? Sente. O Senhor falou para mim no sonho. Mas tem gente que sente a tua falta na Suécia. Eu tenho uma amiga que sente a minha falta. Só que eu estou falando diante de principados, diante de potestades, diante dos anjos, diante de Deus, diante de todos, diante de toda a rede social. Eu vou para a Suécia. Em breve. Deus vai me levar lá. E eu falei: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu fui arrebatamento de Jesus, mas o Senhor falou que não vai ser só assim, vai ser de forma de física também. Ai, tão bom. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar para os teus filhos nessa noite? Que eu estarei lá na igreja. O Senhor falou: fala para eles deixarem eu fazer do meu jeito. Para de querer fazer a coisa do jeito deles. Para de querer colocar a mão da forma como não é para colocar. Que eu não estou me agradando dessa forma. Eu vou me agradar da forma que eu vou mandar, que eu vou suprir, que eu vou cuidar. E nesse lugar que eu visitei há umas semanas atrás, 15 dias atrás, o Senhor falou para mim: pega tal coisa, consagra no monte e faz uma ação territorial. Aí eu falei: Jesus, amém, eu preciso de
confirmação disso. Quando você um dia a confirmação está aí. Para destravar territórios. Libertar territórios. Libertar territórios. E o Senhor disse os locais. Esse era um dos locais, né, apóstolos? Esse era um dos locais que o Senhor deu. Então todo demônio que ouve o som da minha voz nessa noite já vai sendo destronado. Em nome de Jesus, eu não tenho medo de demônio. Eu não tenho medo de obras de macumbaria. Eu não tenho medo de obras de feitiçaria. Eu não tenho medo, porque maior é Deus que está na minha vida, que me levantou como profeta, como apóstolo dessa nação, como apóstolo dessa cidade, como apóstolo desse bairro. Eu destrono todo o principado, toda a potestade de Jezabel neste local, em nome do Senhor Jesus. Está destronado, está derrotado, Satanás. Em nome de Jesus, nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do maligno tem poder. Eu dou uma chave territorial neste ambiente, nessa terra, neste lugar. E como posso, profetizando que as bênçãos seguirão aos que creem. Em nome de Jesus. Eu entendi qual era o propósito. Eu entendi perfeitamente. Eu ia fazer uma profética no estado. O apóstolo todo esse estado, não. Você não tem autoridade lá. Aí eu falei, glória a Deus. Aí ele pegou, confirmou. É que na jurisdição. Faz parte da nossa jurisdição. E é isso. É territorial. Quando nós não cumprimos o nosso chamado, sabe o que acontece? Uma série que nós estamos assistindo. Morre. Se não cumpre da forma correta, morre. O Senhor não permite ficar na terra. Não está servindo para nada. Aí o Senhor pega e leva. Falei? Aí um dia atrás ainda falei para o apóstolo, falei, minha missão acabou em determinado lugar. Eu não tinha entendido o que Deus ia fazer. Aí acabou. E o Senhor permitiu eu me afastar. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor, agora eu entendi. Porque nós temos que andar conectados com o Senhor. Porque está tudo conectado. Porque quando nós temos a unidade da fé, nós somos unidos. Isso é unidade. Unidade não é você competir. Se o seu culto está mais cheio, se o seu culto está mais vazio, se o seu culto está mais decorado, se o seu culto tem o melhor louvor, se o seu culto tem o melhor pregador. Ei, acorda, igreja. Está na hora de você entender que o teu chamado tem que ser mais importante da sua própria vida. Para de querer agradar o seu ego. O nosso ego não é nada. Eu não sou nada. Título nenhum me fortalece. O que me fortalece é Jesus. Eu tenho título, mas ele não me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Eu digo para você que se não fosse Jesus na minha vida, eita, irmãos, Satanás não se apresenta para nós de chifre e rabo. Ele se apresenta da forma mais bonita que tem na nossa frente, como um anjo de luz, brilhando até. Aí você fala, não é Satanás. É, Satanás não é feio. Satanás apresenta, porque vou falar para você que está me assistindo, e você que vence as drogas hoje nessa noite, assim como aquele jovem que eu sonhei. Eu sei que ele é. E se ele estiver me assistindo, alguém da família dele estiver me assistindo, sabe o quanto eu lutei pela vida dele? Mas eu via ele todo sujo. E não é a primeira vez que eu sonhei com ele essa semana, é a segunda vez. E eu já ajudei, eu já fiz tudo por esta vida. Já foi até na Cracolândia resgatar. Mas a pessoa não quer.
o chamado gritar, você larga as porcarias e corre em direção ao teu chamado. Porque você não tem um chamado para ser um obreiro na casa do Senhor. Você tem um chamado para ser um sacerdote. Você tem um chamado para ser pastor. Você tem esposa, você tem filho. Em nome de Jesus, pega a tua família, pega a cruz que o Senhor te deu, carrega ela, vai em direção ao teu chamado. Larga as porcarias, larga as drogas, porque o vício apresenta de forma bonita, gostosa, que dá prazer. Mas as drogas, elas exploram, elas te matam. E hoje o Senhor quer te libertar. Alguém específico nessa live, o Senhor está libertando das drogas. Eu não falar o nome dele não. Que quem me conhece, me acompanha, sabe o quanto eu já lutei por esse Deus. Só vou dar a dica. São gêmeos. É um desses gêmeos. Então, você que é a mulher dele, está assistindo a live, pode dar o recado de Deus. Fala, ó, a apóstola Cintia estava pregando, ela falou para você pegar a tua cruz, seguir Jesus. Largar todas as drogas e seguir o teu caminho com o Senhor. Porque você não tem chamado para ser apenas obreiro da igreja, você tem chamado para ser pastor. Pode? Ah, meu nome não, porque não ouvi. Mas eu falo para vocês, já posso ouvir trombetas, já posso ouvir a voz de Deus quebrando o jugo, já posso ouvir trombetas e trovões, a voz de Deus quebrando o jugo, é o exército de Deus. Já posso ver os ossos que se juntam, se quebrando como fogo, é o exército de Deus. Já posso ouvir trombetas e louvores, é os 7 Espíritos de Deus. Não sei se é essa a letra, mas esse é um louvor que Deus mandou falar para você. Que Ele está ouvindo trombetas, trovões. Ele está acionando as trombetas, os trovões, está quebrando todo o jugo nessa noite. E nós já podemos sentir a presença de Deus e os anjos de Deus quebrando o jugo, destronando todo o jugo, toda a barra, toda a situação de vício, toda situação de contenda, de confusão. Ei, Deus está libertando. É Deus que liberta nessa noite. Seu filho vai sair dessa vida. Seu filho vai ser liberto, porque é Deus que quer. É Deus que quer o milagre. É Deus que opera o tanto querer como realizar. É Ele que vai completar a obra que começou. Não adianta você olhar, ai, a apóstola prega de calça, na maquiagem poder, esse é meu estilo, sou eu. Mas Deus está olhando o seu coração. Para de julgar o próximo. Para de competir de encher a igreja. Para de competir de trazer fulano e entrando. Consulta primeiro a Deus se aquela pessoa tem que estar no teu altar. Consulta primeiro a Deus se a pessoa tem que estar lá dando showzinho, que está cheio de gente aí dando glória e não está fazendo nem um terço do que Deus quer que faça. Eita glória! E aqui eu encerro. Porque se eu passar daqui é da minha cara. Mas o Senhor falou para fazer um ato profético aqui hoje. Eita glória! Deus mandou fazer um ato profético. Você trouxe as folhas, apóstolo? O apóstolo Douglas é entregado uma folha para cada um, metade, e caneta. E cada um de nós vamos escrever aquilo que nós precisamos ser libertos. Eu não vou ler nada, por quê? Vou explicar. Vocês vão escrever, vão segurar na mão. Nós vamos orar
e depois nós vamos queimar, porque não me interessa saber. Quem tem que saber o que você passa é Deus, mais ninguém. Amém? Mais ninguém. Até eu vou preencher. Pode Porque ser todos várias, nós. pode ser várias coisas. Várias coisas, pode ser. A gente vai dar só um tempinho. Aqui eu já vou encerrar, porque essa ação profética é aqui do local, tá bom? Você que está aí na sua casa, procure um de nós, procure os nossos ministérios. Amanhã nós temos cultos de mulheres guerreiras, lá na Missão Apostólica Church, culto mensal. Nós teremos uma palavra abençoada com a pastora Márcia, em nome de Jesus. E se você também deseja fazer esse ato profético, pega essa folha, escreve tudo aquilo que você precisa de libertação. Eu já vou orar e vou profetizar que o Senhor vai te abençoar. Você ora, ajoelha em cima, profetiza que você está liberto e nós vamos te ungir com óleo. Você está aí, apóstolo, eu estou longe, eu estou em outro país. Pega a óleo de cozinha, unge você também, em nome de Jesus. Debaixo dessa unção, eu libero para que você se auto-unja. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, nós estamos destronando agora principados, potestades, demônios territoriais, demônios emocionais, tudo que não vem de ti, nós estamos destronando nessa noite. E eu profetizo a libertação dos teus filhos, em nome de Jesus. Depois você ora, rasga e queima, tá bom? Em nome de Jesus, ninguém precisa saber, só você e Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá debaixo da graça, da paz, do amor de Jesus Cristo. Deus abençoe.